E aí, beleza? Só ajustar aqui o meu ar-condicionado. E aí, seja muito bem-vindo ao nosso 23º encontro aqui da nossa comunidade Dias Melhores. Tudo beleza com você? Tudo certinho? Eu passo para cá. Espero que você esteja bem. Espero que esteja tudo ok com você. Bom, então aqui está tudo certinho. E hoje eu quero comentar com você acerca do crescimento. Mais uma vez, acerca do crescimento. Bom, então, todo crescimento, e aí que eu já vou direto ao ponto, e eu vou ler aqui um trechinho do livro do Rolomei, chamado Psicologia e o Dilema Humano. Falei meio português, Portugal, né? Psicologia e o Dilema Humano. E aqui o Rolomei, ele fala algumas coisas sobre esse dilema humano, né? E aqui ele está, no capítulo 5, a gente está falando aqui sobre ansiedade e os valores, né? Então, isso daqui é uma teoria muito interessante do Rolomei, né? Que ele vai dizer que o ser humano, ele tem resposta de ansiedade quando os seus valores são ameaçados. E ele tem uma ideia de amadurecimento de seus valores. Ele não chega a desenvolver essa teoria. Eu, inclusive, tenho a pretensão de tentar desenvolver esse tipo de teoria aqui, que é uma teoria de ascensão dos valores, né? Então, os valores eles começam ali mais restritos e à medida que o ser humano ele vai desenvolvendo, esses valores eles vão mudando, né? Então, eles vão amadurecendo. E o Rolomei ele tem um pouco essa percepção aqui. Então, a gente vai falar hoje sobre o crescimento. Então, todo crescimento ele consiste na renúncia. Então, toda vez que você deseja crescer, você precisa renunciar a alguma coisa. Não é verdade? Eu, pelo menos, todas as vezes que eu quis alcançar outros níveis de vida, eu precisei renunciar a certas coisas que eu estava fazendo. Né? Tem uma frase muito famosa que diz, você não espere ter resultados diferentes fazendo o que você sempre fez. Então, para ter resultados diferentes, você vai precisar necessariamente fazer coisas diferentes, ter outras práticas. E muitas vezes você precisa renunciar à tua zona de conforto. Às vezes você precisa fazer isso, renunciar à tua zona de conforto. Não é verdade? Então, se você está num estágio de vida atual e você deseja desenvolver outras coisas, você deseja importar determinadas coisas para dentro de você, então você vai precisar renunciar a algumas coisas. Você vai precisar renunciar a certas coisas que você já tem, já estão em você, que já habitam em você, que já fazem parte do teu ser, assim como você vai precisar renunciar certas coisas que você poderia colocar dentro de si. Tem um livro chamado Em Busca de Francisco, que o autor, né, é um romance, né? Não é um romance, é uma novela, né? É um livro de ficção e tal. E aí o autor, a certa altura do livro, ele vai dizer que o caminho espiritual é um caminho de renúncias. O caminho espiritual é um caminho de renúncias. Então, isso é muito assim perspicaz, porque, de fato, de verdade, o caminho espiritual, ou seja, esse caminho da nossa vida, é um caminho de renúncia. Se você não tiver essa perspectiva de que esse caminho espiritual é, de fato, um caminho de renúncia, então você vai sempre ficar estagnado, você vai sempre ficar na mesma zona de conforto. Então, o Rolomei, ele diz assim, olha, todo crescimento, ele consiste na renúncia.
essa renúncia ela é causadora de ansiedade, de valores passados, conforme eles são transformados em valores mais amplos. O crescimento, e com ele consiste a ansiedade normal, consiste na desistência da segurança imediata em favor de objetivos mais extensos, sendo a morte o passo final nessa sequência. Então, o que o Rolomé está dizendo aqui? Ele está dizendo que para você crescer, você vai precisar renunciar. Renunciar. Para você crescer, você vai precisar renunciar. Aí eu te trago aqui um fato da minha vida, né? Pessoalmente falando. Então, chegou um tempo na minha vida que eu precisei renunciar a certas coisas para crescer. Por exemplo, ali no momento que eu iniciei a faculdade, eu precisei renunciar a algo que eu gostava de fazer muito, que era jogar bola. Então, eu gostava muito de jogar bola. Eu jogava bola 3, 4 vezes na semana com a galera ali do bairro. Toda vez à noite, quase todo dia à noite, a gente se reunia ali na quadra, ia bater a bola, ia jogar bola. E aí teve um tempo que eu precisei renunciar a isso. Uma coisa simples. Renunciar o meu momento de lazer. Para eu fazer a faculdade, para eu estudar, para eu crescer. Em outro período da minha vida, eu precisei renunciar, estar brincando com a galera na rua, quando eu quis aprender um instrumento musical, por exemplo. Então, eu quis aprender um instrumento musical e, para isso, eu precisei renunciar o tempo que eu investia brincando na rua. Então, enquanto a galera estava na bola, eu estava na viola, como já dizia o poeta, né? Então, tem uma música do Jorge Vecilo que diz isso, né? Troquei a bola pela viola. Teve um certo período da minha vida que eu troquei a bola pela viola, né? Então, eu fui renunciando ali certas atividades para poder acrescentar em mim outras coisas. Assim como o estudo, né? Então, eu sou uma pessoa que, particularmente, eu gosto de estudar. Então, eu troco algumas coisas pelo estudo. Eu troco, inclusive, de sair com os amigos, ter momentos sociais, assistir série. Então, eu troco isso pelo estudo. Então, hoje, atualmente, eu tenho uma profissão, eu sou psicólogo. Eu não precisaria estar estudando necessariamente, porque, de certo modo, eu domino a minha área, tecnicamente falando. Eu tenho domínio. Eu sei conduzir uma sessão tranquilamente, desde casos complicados até casos mais simples e mais fáceis. Eu tenho um certo repertório de vida, né? Então eu consigo aconselhar, eu consigo ouvir. Então eu não precisaria necessariamente estar estudando novas coisas ou outras coisas. Então, no meu tempo pós-trabalho, eu poderia estar descansando, eu poderia estar suave, eu poderia estar tranquilo, na verdade, fazendo, inclusive, outras coisas que eu gostaria de fazer. Só que, atualmente, eu tenho renunciado o meu tempo de descanso para estudar. E, atualmente, acho que já falei aqui para vocês, né? Eu tenho estudado filosofia, né, que é uma área que eu, desde a faculdade, eu venho me interessando cada vez mais. Então, hoje eu sou estudante de filosofia, estou fazendo a graduação de filosofia, estou no meu segundo período. Ainda tem aí 2 anos de faculdade nessa jornada, mas eu poderia muito bem, cara, eu sou formado, eu tenho uma profissão, eu ganho o meu salário, né, eu tenho uma boa renda, não passo fome, vivo uma vida confortável, graças a Deus, tenho um bom relacionamento, poderia estar na minha zona de conforto, mas eu tenho um objetivo de vida. Né? E aí, em cima desse objetivo de vida, eu preciso ainda hoje renunciar a algumas coisas que eu poderia muito bem deixar tranquilas ali para poder eu crescer, para poder eu me desenvolver cada vez mais.
Então, o Rolomé diz assim, olha, todo crescimento ele vai consistir na renúncia de zona de segurança, na renúncia de uma zona de conforto. Não adianta, para você crescer, você vai precisar sentir dor. A gente pode pegar a analogia da musculação, bodybuilder, fake man, né? Você já viu esse meme do Rodrigo Góes, né? Tá em alta aí, Rodrigo Góes. E aí, Rodrigo Góes, ele faz essa avaliação, né, dos bodybuilders que cresceram naturalmente ou cresceram usando anabolizantes, né, usando algum tipo de hormônio, né, popularmente chamado bomba. Então, a gente tem a analogia do universo da musculação, do universo bodybuilder. E que analogia é essa? A galera do bodybuilder diz que o músculo só constrói quando dói. Né? Então, é preciso romper a fibra, né? Então, você está lá fazendo a musculação, e aí você rompe a fibra muscular, ela estressa, ela rompe, e aí nesse rompimento ela vai lá, sara, a partir dessa nova formulação, dessa nova formatação, ela sara, e aí você vai ganhando volume. Ela rompe, sara, a partir da nova formatação, ela fica ali. E aí ela rompe, sara, e aí fica ali. E aí com isso, você tem a construção, você ganha massa muscular. Você ganha aquilo ali. Só que você só vai crescendo quando você sente a dor. Né? Então, não sentiu dor, não tem crescimento. Não renunciou à zona de conforto, não tem crescimento. Então, todo crescimento, entenda isso, todo crescimento, ele vai te gerar um desconforto. Não queira crescer e achar que você vai crescer confortavelmente. Não ache isso. É um engano. E ainda mais na geração soft hoje que a gente tem, né, com pouca tolerância a essas exigências da vida. Então, muita gente tem um risco de ficar estagnado na vida porque tem uma dificuldade em suportar, em tolerar um determinado tipo de sofrimento que gera a possibilidade de crescimento. Eu estou dizendo aquele sofrimento que traumatiza. Otton, eu tenho que tolerar todo sofrimento que vai me traumatizar? Não estou falando do sofrimento que traumatiza. Eu estou falando do sofrimento que te tira da zona de conforto e te dá a possibilidade de crescimento. Então, nós temos o sofrimento que traumatiza, mas nós temos o sofrimento que ele te gera possibilidade de crescimento. E aí você vai precisar renunciar a certas coisas, inclusive as zonas de segurança. E o que é o medo, se não uma zona de segurança? O medo é uma zona de segurança. Ontem, por exemplo, eu tava lutando contra a minha própria mente. Olha só um medo bobo que eu vou compartilhar aqui contigo. Né? Um medo bobo que eu tenho e que eu fui percebendo ontem. Né? Eu vinha percebendo outros dias porque eu comecei a treinar CrossFit, né? Então, eu estou na musculação, estou na academia, e aí eu resolvi treinar o CrossFit, entrar no CrossFit, fazer uns 3 meses de CrossFit, para poder melhorar o meu cardio, meu desempenho cardiorrespiratório, né? E recuperar a mobilidade, algumas coisas, porque agora em setembro, hoje eu estou gravando aqui dia 24 de agosto, quinta-feira, mas agora em setembro, inclusive está achando escuro aqui, deixa eu ligar aqui o meu ring light, deu uma melhorada, né? Agora em setembro, agora tá bonitinho, hein, rapaz? Poxa, vacilo. Então, aí agora em setembro eu vou jogar bola, voltar a jogar bola, participar do campeonato, tal, uma coisa que eu gosto muito, né? Já compartilhei aqui com vocês várias vezes, né? Então, eu vou voltar a jogar bola. E aí, para voltar a jogar bola, preciso estar ali voando, chegar bem fisicamente, para poder estar ali participando ali do jogo no campeonato e tudo mais. Né? O time do colégio. E aí, cara, eu vou fazer CrossFit, né? Minha esposa já faz CrossFit, Camila já faz CrossFit. E aí eu já vim olhando, pô, vou treinar ali para poder melhorar o desempenho cardio. E aí lá no Cross, a gente tem um simples fato de pular corda. Né? Então tem uma atividade lá, tem um exercício de pular corda. Que toda criança pula corda de maneira muito fácil, muito simples, né? Até uma atividade simples, bem de boa. Só que eu tenho a maior dificuldade do mundo. Eu
tenho duas dificuldades. Eu tenho uma, coordenação, e dois, eu tenho medo. Olha só, tenho medo de pular a corda, Otto. Porra, eu tenho medo de pular a corda. Eu morro de medo de cair. Tá pulando a corda aqui, e a corda engatar no meu pé e eu cair. E eu fui percebendo isso, né? Então, o coach lá, o professor foi, pula a corda, tal, pá. E aí ele, tu tem dificuldade? Eu falei, cara, eu tenho um pouco de dificuldade com a coordenação e tal. Ele, pega duas cordas, deixa elas fechadas e pula com elas fechadas, né? Então, pega duas, pula com elas fechadas. Eu, pulando com elas fechadas, como a corda não passa por baixo do meu pé, eu não tenho medo de cair. Então, eu pulo tranquilo. Eu vou lá, faço 100 pulos, 150 pulos, de boa, tranquilo. 1 minuto pulando. Ontem a gente fez 1 minuto pulando, 1 minuto descansando. E eu passo 1 minuto pulando, tranquilo, de boa. Só que quando eu pego só uma corda e tento passar por debaixo do meu pé, a minha atenção, junto com o meu medo, buga e de verdade, eu não consigo. Eu pulo, para você ver o quanto noob que eu sou em pular corda, eu pulo, sei lá, 3 vezes e eu me atrapalho, já era. E a corda enrola. Por quê? Porque eu tenho medo de cair. Olha só. E aí eu fui percebendo isso ontem. Cara, porque diabo é que quando tá fechado, eu consigo pular, mas quando eu abro a corda, eu travo. E aí eu fui prestando atenção no meu movimento. Então eu fazia, e aí a minha atenção ela fica extremamente voltada para quando a corda passa por debaixo do meu pé. E aí eu me perco na minha coordenação. E a corda toda vez engata no meu pé. Por uma, duas e já era, engata, porque eu fico com medo de cair. E aí o bicho, só eu tô com medo de cair, bicho. Que merda é essa? E aí, não, cara, não é possível. Não, pô, tem que superar esse medo. E aí é um objetivo que eu tô agora colocando. Pular corda. Algo simples. Simples. Mas para isso eu vou precisar superar o medo de cair. O medo é uma zona de conforto. E o crescimento, qual é o crescimento? Eu consegui pular a corda. Eu consegui superar a minha mente de achar, a minha interpretação de achar que eu vou cair se eu engatar a corda no meu pé. Coisa que eu não vou. E se eu cair, bicho, o que acontece? Entendeu? Não vou quebrar o braço, não vai acontecer nada grave. Só que o medo, ele tá ali. Então, o crescimento ele consiste na renúncia, inclusive na renúncia de medos, porque os medos são nossa zona de segurança, são nossa zona de conforto. Muitas vezes a gente não percebe isso. Qualquer medo que você tenha é uma zona de conforto, é uma zona de segurança. Qualquer medo que tenha. Então, para você crescer, inclusive, você vai precisar renunciar a esses medos. Porque se você não renunciar a esses medos, você não vai crescer. Só que para renunciar ao medo, logicamente, você vai ter ali um grau de sofrimento. Qual vai ser o meu grau de sofrimento? Vai ser eu conseguir estar desconfortável o suficiente, né, de pular a corda e entender que, cara, isso daqui não vai me matar, velho. Não vou cair, não vou quebrar o pé, não vou quebrar a cabeça se eu pular essa corda aqui. Só que esse crescimento, ele indica, né, uma resposta de ansiedade. Estava no treino ontem, e aí o coach, então abre a corda, e eu com a corda fechada aqui, ele abre a corda. Que saco, mano. Engatando, engatando, engatando. Então, o crescimento, ele consiste em você renunciar a medos. Se você não renuncia a medos, saiba, você não vai crescer.
E aí, por quê? Eita, caramba. Vou ler aqui meu livro. E aí, por quê? Por que o crescer, ele gera esse desconforto? Porque essa zona de conforto aqui que a gente está, ela é sustentada por valores, por crenças, por algo que a gente acredita, por algo que você acredita. Então, toda zona de conforto é pautada em algo que você acredita. E aí, para eu crescer, muitas vezes, eu vou precisar quebrar isso que eu acredito, eu vou precisar renunciar, eu vou precisar mudar, eu vou precisar ampliar determinados valores passados que sustentam a minha zona de conforto, entende? Então, essa renúncia dos valores passados, eles vão sendo transformados em valores mais amplos. Olha só que legal. Então, a pessoa madura é uma pessoa que ela consegue ampliar a sua perspectiva de valores. Cara, isso daqui é lindo. Isso daqui é lindo. A pessoa madura é aquela pessoa que consegue ampliar a sua perspectiva de valores. Até algumas aulas atrás, alguns encontros atrás, a gente estava falando da beleza, né? Até uma beleza, até uma bondade, até a verdade. Então, a pessoa madura é a pessoa que consegue ampliar tanto os seus valores que ela consegue alcançar esses que a gente chama em filosofia de transcendentais, a beleza, a verdade, a bondade. Isso daqui é maravilhoso, essa perspectiva aqui de amadurecimento, de crescimento, é maravilhoso. O crescimento e com ele a ansiedade normal consiste na desistência da segurança imediata em favor de objetivos mais extensos, sendo a morte o passo final nessa sequência. Então, o crescimento e com ele a ansiedade normal. E por que ele está dizendo aqui ansiedade normal? Porque o Rolomé ele classifica assim: ó, a gente tem dois tipos de ansiedade: a ansiedade normal e a ansiedade neurótica. A ansiedade neurótica ela estagna o ser humano, ela paralisa o ser, ela impede o crescimento, ela impede a realização e a concretização de potências que a pessoa tem. Então, a ansiedade neurótica, ela paralisa, ela estagna a pessoa fica estagnada, ou seja, ela fica o tempo todo na zona de conforto, porque ela não consegue romper a ansiedade neurótica em uma ansiedade normal. A ansiedade normal consiste em quê? Existir a resposta de ansiedade, mas mesmo assim a pessoa agir a despeito da ansiedade. Então, o Rolomé tem uma perspectiva sobre a ansiedade que toda vez que a gente sente ansiedade, é a liberdade batendo na nossa porta. Ou seja, toda vez que a gente sente ansiedade, é a possibilidade que a gente tem de realizar, de crescer, de atualizar uma potencialidade nossa. Então, imagina aí, toda vez que você sente ansiedade, imagina que é uma possibilidade de crescimento. Só que a gente está preso a uma perspectiva de ansiedade, né, como se ela fosse uma ameaça, como se ela fosse destruir e não construir. Nossa, velho. Cara, isso aqui é. Você percebe isso? Hoje, quando tu sente ansiedade, tu sente a partir de uma perspectiva de que ela vai te destruir e não de que ela pode te construir. Meu Deus do céu. Beber uma água. O crescimento. E com ele,
a ansiedade normal, aquela ansiedade que eu sinto, que eu vejo a possibilidade de liberdade, que eu vejo a possibilidade de atualizar uma potência. Essa é a ansiedade normal e o crescimento, os dois consistem na desistência da segurança imediata. Então, eu desisto de ter essa segurança imediata. Em favor de quê? Por que eu desisto dessa segurança imediata? Porque eu tenho objetivos mais extensos. Eu vou ampliando os meus valores. Por que eu desisto da minha segurança imediata, da minha zona de conforto, de, por exemplo, estar só trabalhando, em vez de estar trabalhando e sacrificando determinados períodos do meu dia, do meu tempo, para aprender filosofia? Por que eu faço isso? Porque eu tenho valores, entrou em mim, eu captei, estou capturando valores mais extensos, valores mais amplos, que eu percebo, que eu tenho a perspectiva de alcançar e de dentro da minha vocação, dentro do meu chamado, dentro daquilo que faz sentido para mim, dentro do meu sentido e propósito de vida, eu tenho essa possibilidade de entregar e alcançar. Então aí eu renuncio à minha zona de segurança, porque chegou até mim, chegou até o meu olhar, valores, objetivos mais extensos. Que legal, né? Que legal, que legal. Acho que por aqui eu encerro, acho que por aqui tá bom, né? Aí aqui o Rolomei diz assim, ó, ele tá falando a psicólogos, né? Ele diz assim, primeiro, a meta da terapia não é livrar o paciente da ansiedade, olha só. Muita gente chega até o consultório, chega até a terapia dizendo assim, ó, Tom, eu nunca mais vou sentir isso. Quero me livrar desse negócio. Ontem mesmo eu estava falando com uma senhora de 55 anos. Ela está desde a pandemia com transtorno de pânico, ela não conseguia sair de casa de jeito maneiro. Ela chegou até a clínica já ontem, depois de algumas sessões. Está conseguindo dirigir, já foi dirigir para o trabalho. Cara, para quem tem transtorno de pânico, que não consegue sair de casa. E aí ela veio, ó, então hoje eu vim tirar aqui uma sessão tira dúvidas. Aí, beleza, pode perguntar, me diga aí, pergunte. Aí ela, não, é porque eu fui no psiquiatra e a psiquiatra, pô, elogiou muito, disse que, pô, a gente avançou 80%, entrou na terapia finalmente, pô, avançou 80%. Pegou ela num momento de crise que ela sentia muito ataque de pânico. E ele, pô, tô olhando aqui, pô, 80%, melhorou 80%, falta só um pouquinho aqui para poder começar a fazer desmame e tal. Aí, ó, quando é que eu vou me livrar da ansiedade? Aí o bicho, aí o fulano, a tua segurança não está em se livrar da ansiedade. A tua segurança está em, se a ansiedade aparecer, eu tenho recursos e ferramentas para administrar a ansiedade. O ansioso, ele deseja se livrar da ansiedade, mas esse é um desejo infantil.
Esse é um desejo, ele não percebe, é um desejo neurótico, porque para crescer precisa ter ansiedade. Enquanto a pessoa está viva, ela vai sentir ansiedade. Então, desejar não ter ansiedade é desejar não atualizar suas potencialidades, portanto, continuar estagnado, continuar na zona de conforto. Então, o objetivo da terapia não é eliminar a ansiedade, porque toda ansiedade é uma possibilidade de crescimento, de construção, eu falei ainda há pouco. Então, não é eliminar a ansiedade, você não vai eliminar a ansiedade, mas você vai criar confiança nos recursos de enfrentamento da ansiedade. É outra coisa, entende? É outra coisa. Então, a meta da terapia não é livrar o paciente da ansiedade, antes é ajudá-lo a livrar-se da ansiedade neurótica, para que ele possa enfrentar a ansiedade normal construtivamente. Com efeito, a única maneira pela qual ele pode alcançar a primeira é fazer a última. A ansiedade normal, como vimos, é uma parte inseparável do crescimento e da criatividade. O eu torna-se mais integrado e mais forte à medida que experiências de ansiedade normal são confrontadas com sucesso. Percebe? Cara, então o eu ele se torna mais integrado, mais forte, à medida em que experiências de ansiedade normal são confrontadas com sucesso. Ou seja, à medida do meu amadurecimento, à medida das minhas respostas, das minhas atualizações de potencialidade, eu vou ficando cada vez mais integrado e mais forte. Ou seja, cada vez que eu fujo das minhas respostas de ansiedade, e elas dessa forma se tornam uma ansiedade neurótica, eu fico mais desintegrado e mais fraco. Então, cada vez que eu digo sim à ansiedade, cada vez que eu passo por uma ansiedade, e ela é uma ansiedade normal, ou seja, consigo dar uma resposta criativa, consigo atualizar as minhas potências em relação a essa ansiedade que eu estou sentindo, então eu fico mais integrado e mais forte. Fico mais integrado e mais forte. Então, comece a perceber que o crescimento consiste na renúncia. Na renúncia da tua zona de conforto, na renúncia dos teus medos. Pensa. Começa a pensar aí. Começa a entender a partir dessa perspectiva para poder você ser cada vez mais integrado e cada vez mais forte. Bom, então por hoje a gente encerra por aqui. Beijinhos e até o nosso próximo encontro semana que vem. Tchau, tchau.